Bom dia, pessoal. Bom dia. Que bom estar com vocês aqui nessa manhã. Obrigado pelo convite. Para mim é... Opa! Isso. É para o lado de cá. Deixa eu correr atrás dele aqui. Obrigado. Gente, que alegria estar com vocês aqui. Tem lugares que a gente gosta de ir, tem lugares que a gente ama estar, né? E para mim é uma alegria, é uma felicidade tremenda todas as vezes que eu estou com vocês aqui na Paz Church. Agradecer ao Roberto, que não está aqui, mas a Simone está aqui, então o Roberto está aqui, né? Então está aqui através da Simone. Obrigado pelo carinho que você sempre tem por mim, pela confiança de me convidar para estar com vocês. E tem, como eu falei para vocês, né? Tem lugar que a gente gosta e tem lugar que a gente ama. Tem um ano que eu estive aqui da última vez, né? Foi na conferência do C2B, foi em maio também. Eu estive aqui com vocês, tinha estado em abril e eu estava falando para a Simone que eu tenho certeza que Deus planejou essa vinda aqui. Eu tinha uma agenda em outro lugar, acabou que essa agenda foi cancelada, queriam que eu fosse para outro lugar, falei, não vou. E aí o Roberto me convidou para estar aqui com vocês, então eu tenho certeza que é plano de Deus e que o Senhor traga para cada um de vocês hoje uma palavra que fale ao coração de vocês, né? Aquilo que você, espero que aquilo que você está vindo buscar aqui, você esteja recebendo de Deus através daquilo que vai ser falado aqui nessa manhã. Quem aqui já é um empreendedor ou uma empreendedora? Legal. Quem aqui hoje é um profissional trabalhando em alguma organização? Legal, muito bom, gente. É muito interessante porque uma das coisas que eu sempre falo que a gente tem que desmistificar é exatamente esse negócio de eu sou um empreendedor ou eu sou um funcionário. Todos nós somos empreendedores ou intraempreendedores. Quando você assume um papel de intraempreendedor dentro do lugar onde você trabalha, você já se transforma em empreendedor e você vai se capacitando para isso. Muito da minha história como profissional vem exatamente de uma postura de intraempreendedorismo desde o início da minha carreira nas organizações nas quais eu trabalhei. Então, eu hoje, né, para quem não me conhece, eu sou pastor na igreja, na Barra da Tijuca, na nova igreja da Barra, sou um dos pastores da igreja, mas eu também sou responsável no Brasil por uma organização chamada Lead Like Jesus, que é uma organização que forma, capacita líderes para liderarem como Jesus, e sou conselheiro de empresas. Hoje eu atuo em algumas empresas como conselheiro, focado na área de liderança, na área de gestão organizacional, principalmente, e estratégia. Porque eu entendo hoje que muito do que Deus me deu como capacitação na vida corporativa foi para que eu trouxesse isso, para ajudar as pessoas que estão hoje no mundo dos negócios, numa vida corporativa, a crescerem também, a se desenvolverem também dentro daquilo que Deus chamou elas para ser. E isso tem muito a ver com o tema que a gente vai estar falando hoje. Porque todo esse processo de transformação, de você ter uma mentalidade de empregado para uma mentalidade de intraempreendedor, para uma mentalidade de empreendedor, ela passa por um processo chamado mudança. Então, o tema da nossa conversa hoje vai ser exatamente o grande desafio da mudança. Mudar é uma das coisas mais difíceis que existe na vida das pessoas. Quando você para pensar o que é a conversão, o que é quando você aceita Jesus na sua vida, você tem uma mudança de direção. Você estava rumando para um lugar e a partir do momento que você conhece Jesus, você passa a rumar para um outro lugar. Não é isso aí? Você faz uma escolha de conversão de caminhos. Agora, o que acontece é que muitas vezes você tem aquela pessoa que ela conhece Jesus, ela passa a ter consciência que o caminho que ela estava indo não era um caminho correto, mas, por incrível que pareça, ela continua na direção errada. Ela sempre fica hesitante se ela faz ou não faz aquela conversão completa. Sabe quando você tem assim, você tem que fazer um retorno, mas você está hesitante em fazer aquele retorno, entrar naquela saída? Não acontece isso no caminho? E o pior é que quando você muitas vezes hesita, é aí que você tem problemas. E quando a gente olha a nossa vida profissional, muitos hesitam exatamente nesse ponto após a sua conversão.
Recentemente eu fiz um post no Instagram muito interessante que ele falava o seguinte: a grande maioria dos empreendedores e dos executivos cristãos não confiam 100% em Deus. Eu coloquei isso lá. Porque todas as vezes que você é alguém que conhece Jesus, mas que você não acredita que tudo aquilo que ele ensina é aplicável na sua vida profissional, na sua vida de negócios, você está dando alguns recados. Ou você está dizendo que você sabe mais do que Deus de algum assunto, ou você está dizendo que tem alguma coisa na Bíblia que não é verdade. E se tem uma única coisa na Bíblia que não é verdade, toda ela deixa de ser a verdade. Não é isso aí? Então, isso significa o quê? É uma falta de confiança. Eu estava no Japão agora em fevereiro, eu fui lá ministrar um treinamento de liderança da Lead Like Jesus para empresários no Japão. Fiquei 15 dias no Japão com eles, e lá eu conheci um empresário. Ele é do Paraná, ele é do Paraná, mas ele é filho de japoneses, mora no Japão há 30 anos, então nunca mais voltou no Brasil, mas ele trabalhava numa empresa há 25 anos, ele era de uma empresa que era da família da esposa dele. Chegou um momento que ele começou a entender que ele queria mais, e ele resolveu sair da empresa, da família da esposa dele, e começar um negócio próprio dele. Quando ele falou isso para a esposa falou assim: tudo bem, você quer começar um negócio próprio, você pode começar. Então, pegue sua mala, pegue suas coisas e vá embora, porque se você saiu da empresa, você saiu da família. Olha que interessante, ele descobriu uma coisa que é fato no Japão, é que você não tem um casamento, você tem um contrato. No momento que aquele contrato foi rompido no aspecto do negócio, ele deixou de fazer parte da família, e ele literalmente saiu com a roupa que ele tinha na mala e com o cachorro, porque até o cachorro dele ela botou para fora junto com ele. E aí esse cara ele foi morar, e quando ele saiu, ele era ateu, então assim, ele era ateu, e pela primeira vez ele falou com Deus na vida dele. Ele falou o seguinte: se você existe, você é isso, aquilo outro. Ele começou a xingar Deus. Ele falou assim: se você existe, você é todas essas coisas. E ele começou a xingar Deus ali, falando, porque ele ficou com tanta raiva do que aconteceu, que a reação dele foi xingar. Bem, ele arrumou um lugar numa academia que ele frequentava, para se instalar num quartinho e começar um projeto da vida dele. E lá ele conheceu um casal de brasileiros, crentes, que estavam iniciando um projeto lá no Japão. Ele apresentou a ideia deles, e esse casal sentiu uma direção do Espírito Santo de fazer o trabalho de graça para ele. De graça. E ele falou assim: olha, eu não posso pagar, mas quando eu crescer, eu vou abençoar vocês. E aí eles fizeram aquilo. E o negócio desse cara cresceu. E esse casal começou um trabalho com empresários e empreendedores no Japão chamado Café, Conexão e Propósito. O que era? Reunir eles num café literalmente, para falar de negócios, e dentro desse conceito falar de Deus. Eles inseriam Deus, e esse cara sempre estava lá. Enquanto era negócio, ele estava aceitando. Quando falava de Deus, ele aceitava por uma questão de respeito, amizade, até que um dia ele ganhou uma Bíblia nesse encontro. Ele foi para casa e ele falou com Deus pela segunda vez. E falou o seguinte: se você realmente existe, eu vou abrir essa Bíblia aqui e você tem que dizer quem eu sou para você. Ousado ele, né? Quando ele abre a Bíblia, está lá: você é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. E aí esse cara começou a chorar. Ele começou ali ele se entregou, se converteu. E hoje, isso tem 2 anos, o pastor dele falou para mim: ele é o crente mais maduro da minha igreja. Por quê? Porque ele entrou no nível de convicção de que o que a palavra diz é a verdade, que ninguém tira da cabeça dele, que as promessas vão se cumprir, que a direção vai levar à vitória. Então, o que aconteceu com ele? Ele teve uma mudança radical na maneira de enxergar a vida, na maneira de enxergar Deus, na maneira de enxergar os negócios.
Então, o que ele experimentou? Ele experimentou alguém que fez a virada, entrou naquela saída sem hesitação nenhuma. E essa é a postura dele, uma postura de não ter hesitação. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em negócios, muita gente fala assim, eu quero mudar o meu negócio, tem alguma coisa errada no meu negócio. Aí você pensa em melhorar produto, você pensa em melhorar o seu serviço, né? Mas aí esse slide agora vai mostrar o seguinte, que todo mundo pensa em mudança, mas o maior desafio da mudança numa organização não é simplesmente você alterar produtos, processos e serviços, mas é transformar a cosmovisão e a cultura da sua organização. É você mudar a mentalidade através do qual você vai olhar e enxergar o mundo e o ambiente organizacional. Vocês vão perceber que hoje você tem uma empresa maravilhosa. Só pedir para passar o próximo slide que tem essa frase para o pessoal aí. Você vai perceber que tem... tá aí, ó. Você vai perceber que tem empresas que têm produtos e serviços maravilhosos, mas tem um ambiente infernal. Quem já viu isso aí? Você vai perceber cada vez mais que muitas vezes o que faz a diferença entre uma organização ser bem-sucedida ou não é o ambiente, é o clima organizacional que tem dentro dela. Cada vez mais tem se entendido da importância disso. Vocês devem lembrar, quem estava aqui quando eu tive da última vez, que eu falei que tem um estudo de 2022 que mostra que 38% dos líderes caem nos 18 primeiros meses na posição. E eles não caem por falta de competência, não falta de conhecimento, eles caem por problemas insidiosos, como falta de inteligência emocional, orgulho, por problemas de caráter, ou seja, são pessoas que têm conhecimento, mas têm um problema de relacionamento. Hoje, um estudo de Harvard, e junto com a Carnegie Foundation, mostra que 85% do que você precisa para ser bem-sucedido no que você faz tem a ver com habilidades, são as chamadas soft skills. E só 15% tem a ver com as hard skills, com conhecimento técnico. Ou seja, quando você olha, a qualidade de se relacionar, a qualidade de lidar com as pessoas, tem muito mais poder no seu crescimento do que aquilo que você tem de conhecimento técnico. Então, quando a gente fala que a mudança tem a ver com transformação de cosmovisão, transformação de cultura, isso mostra que esse é um processo que existe desde os tempos de Jesus. Olha só, olha o que fala para a gente, João 5, de 39 a 40. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Então, o que acontece? Esse contexto, isso aqui mostra, né, a tensão entre Jesus e os líderes religiosos que se apegam ao conhecimento das Escrituras, mas falham em entender a sua mensagem central. Então, muitas vezes você vê que tem gente que vem para buscar um conhecimento a respeito da palavra de Deus, mas não tem um entendimento de mostrar o que isso quer te levar em termos de mudança na maneira de enxergar as coisas, de mudança na maneira de abordar as outras pessoas, da sua mudança na forma de abordar o mundo. Significa que tem muita gente hoje que está tentando adquirir mais conhecimento, mas isso não está provocando uma mudança de posicionamento. O que mais transforma você é a sua mudança de posicionamento. Eu falei uma frase aqui da última vez, e que eu falo sempre, que a liderança não é um direito da posição, mas ela é um fruto do posicionamento. O que te dá uma condição de ser um líder não é a posição que você tem, mas o posicionamento que você tem. E a vida é uma questão de posicionamento. O que muitas vezes faz uma empresa ser bem-sucedida? É o posicionamento que ela adota. Não é isso aí? É a linguagem que ela tem, é a abordagem que ela tem. Isso é que atrai as pessoas para quererem conhecer os produtos e os serviços dessa empresa. Então, essa mudança de posicionamento é o que muitas vezes é o que vai levar a gente para um novo patamar. Então, o que acontece? E esse problema é o que aflige, né, muitas pessoas, né, principalmente no que diz respeito ao mundo dos negócios.
elas ficam adquirindo conhecimento, mas não tem uma mudança de posicionamento, porque não tem uma mudança na maneira de enxergar o mundo, na maneira de enxergar a vida. Então, o grande desafio do líder, eu sempre falo que o grande desafio do líder servidor é isso aqui, é alinhar o coração e a cabeça. Porque as pessoas ficam muito preocupadas em se encher de conhecimento, mas não tem uma transformação de coração. Não tem uma transformação na maneira pela qual eles enxergam isso. Eu estava conversando com o pessoal essa semana, que eles têm uma empresa e que quando você olha o objetivo pela qual a empresa foi criada, foi o seguinte: gerar recursos para os sócios. O que aconteceu? Sério, no momento que a empresa gerou os recursos para os sócios, eles perderam o rumo. E eu falei para eles: sabe o que está faltando para vocês? Uma causa maior do que vocês. A grande verdade é que o que leva você a alcançar novos patamares é uma causa maior do que você mesmo. Enquanto a causa estiver ligada a alguma coisa que supre apenas uma necessidade sua, na hora que essa necessidade for suprida, você perde a motivação. Não é isso aí, gente? Então, essa mudança, ela significa que eu saio simplesmente de pensar com a minha cabeça e começo, em primeiro lugar, a pensar com o meu coração. Eu faço essa conexão entre as duas coisas. Então, olha o que Marcos 2, de 21 a 22 fala: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe um vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perderão tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então, olha só, gente, a verdade é que essa passagem fala o seguinte, que assim como o vinho novo, ele tem que ser posto em odres novos, a liderança de Jesus, ela exige uma transformação radical, não uma mera adaptação ao sistema do mundo. Ela requer uma mudança fundamental e ela não pode ser simplesmente enxertada em sistemas antigos e desalinhados com os valores do reino de Deus. Eu fiz até uma montagenzinha, o próximo slide é um gráficozinho, assim como o vinho novo deve ser posto em odres novos, a liderança de Jesus, que é o vinho novo, exige uma transformação radical, que são odres novos. Eu ontem estava conversando com uma pessoa aqui de São Paulo, que nós vamos começar um projeto juntos, e eu estava conversando com ela como eu vi uma mudança no posicionamento dela a respeito da instituição que ela toca. E eu perguntei para ela assim, o que foi esse shift na sua mentalidade? E ela falou para mim, eu não sei te dizer, mas eu tomei um posicionamento de vida a respeito de um assunto no final do ano passado, que depois que eu tomei esse posicionamento de vida, tudo mudou para mim. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu vendi a minha empresa, depois fiquei 2 anos e meio ainda lá nela, cumprindo um tempo com o pessoal que adquiriu ela, e eu saí, eu estava decidido a começar a formar líderes. Eu já saí de lá com a cabeça que eu ia fazer aquilo. Mas Deus não permitiu que eu fizesse isso naquele momento. Eu fiquei como pastor integral, fui cuidar de projetos que envolviam a minha igreja e outras coisas, até que Deus me desse a direção mostrando que tinha chegado o tempo de eu fazer o que eu faço hoje. Tem 1 mês atrás, eu estava refletindo e veio no meu espírito o seguinte entendimento: sabe por que você não começou isso lá no início de 2017? Porque se eu tivesse começado no início de 2017, a minha experiência profissional seria, na verdade, o protagonista do que eu ia falar. Depois de todo o processo que eu passei, o protagonista passou a ser Jesus. E a minha experiência profissional virou meu background. Faz sentido para vocês isso? Eu tive que ter essa mudança, essa transformação de entendimento para que eu pudesse fazer o que eu faço hoje. Então, o que acontece? Esse vinho novo que Deus tinha para mim, ele não podia entrar em odres que estava cheio de mentalidade do mundo, cheio de uma mentalidade do mundo corporativo que eu vivia, do mundo dos negócios, que era cheio de mentalidade do mundo. Eu precisava passar a ter uma mentalidade
dos negócios com uma visão do reino, de uma visão pura do reino, para que então Deus pudesse derramar o vinho novo dentro de mim. E muitos de nós precisamos entender que você só vai viver o melhor de Deus na sua vida, nos seus negócios, na sua carreira, na hora que você tiver uma transformação da sua cosmovisão a respeito dos negócios e a respeito do trabalho. Faz sentido isso? Porque Ele não vai derramar sobre a sua vida um novo projeto, uma ideia mirabolante, para você aplicar ela com a mentalidade do mundo. Você precisa ter um processo de transformação, um processo de mudança, para que você esteja pronto para aplicar isso com uma cosmovisão do reino de Deus. Ele não vai derramar um vinho novo num odre velho, porque se Ele te der uma ideia maravilhosa e você não estiver pronto para executar aquilo ali, você vai desperdiçar aquilo que Deus tem planejado. Então, nós temos que nos colocar num posicionamento e falar assim: Senhor, eu estou aqui para ser transformado por você. Eu estou aqui para ser mudado por você, para que eu consiga entender qual é a tua maneira de ver as coisas, para que eu possa fazer as coisas da maneira que você quer que eu faça. Então, quando a gente olha isso aí, a gente começa a entender outra coisa que é um ponto muito importante a respeito de mudança. A respeito de mudança. Eu vou compartilhar aqui com você uma frase, né, que fala o seguinte, que a diferença... Eu botei aqui outro esqueminha, bota para mim aqui outro esqueminha. Pode passar que isso aqui eu já falei. Isso aqui, ó, a diferença entre gerenciamento e liderança. Gerenciamento assume que tudo vai ser igual. Liderança assume que tudo mudará. Aquela passagem que você vê Jesus falando com os religiosos, você vê que os religiosos naquela época, o que eles queriam era que tudo continuasse do jeito que eles entendiam que tinha que ser. E quando você vê Jesus, ele vem trazendo o quê? Uma mudança, uma coisa que é totalmente radical, que trazia uma nova perspectiva que abalava o conhecimento deles. Então, o que você vai ver dentro de uma organização? Muita gente focado em gerenciamento. Garantir que tudo aconteça do jeito que foi criado para ser. Que tudo aconteça do jeito que foi planejado para ser. Mas a mudança, a liderança, ela assume o seguinte: tudo mudará. Tudo tem que mudar. Tudo tem que ser transformado. Então, quando você olha o que você está sendo chamado para ser um líder dentro do mundo dos negócios, você foi chamado para mudar. Pega a parábola dos talentos e vamos fazer um entendimento da parábola dos talentos. Na parábola dos talentos diz que um recebeu 5, o outro 3, o 2 e 1, né? Então o que acontece? O que recebeu 5, dobrou. O que recebeu 2, dobrou. O que recebeu 1, o que é que fez? Guardou. O que recebeu 5 e recebeu 2 tinham visão de quê? De multiplicação. Uma visão de que tudo tem que mudar. O que recebeu 1 foi aquele que guardou mentalidade de que tudo tem que ficar igual. Aí você vai perceber que o Senhor pega aquele que tinha 1, mandou dar para quem? Porque tinha mais. Então, quando você tem uma mentalidade de multiplicação, você não apenas vai multiplicar o que você tem, mas aquilo que os outros abandonaram, não cumprindo seu papel, vai vir para você também. Faz sentido isso para vocês? Então, a gente tem que entender o seguinte: espera aí, então se eu tenho alguém na minha equipe que tem mentalidade de manter as coisas, esse alguém tem um problema seríssimo, que ele quer manter as coisas do jeito que estão. Eu tenho um amigo que tem uma empresa, que a empresa dele é uma empresa que foi criada de uma maneira divina. Ele teve um sonho, e nesse sonho Deus revelou para ele um equipamento, com planta e tudo. Ele construiu esse equipamento, hoje ele é o 3º maior do mundo no segmento dele, e ele tem pessoas na equipe dele que falam assim: tá bom, a gente não quer crescer mais. E eles já começaram a entender que eles têm que crescer, porque Deus está chamando eles para irem para novos mercados. Aí eu falo assim: você precisa tirar essa pessoa que não quer crescer? Não, você só tem que ajudar ela a mudar a mentalidade dela.
porque ela está tentando preservar aquilo que foi conquistado. Então, quando a gente fala em mudança, né, existem aspectos na liderança, um aspecto que é perpétuo, né? E o aspecto que é perpétuo é o que, gente? É a mudança. Passa aí, por favor. Ou seja, e existem 4 níveis de mudança. Se tem uma coisa que é perpétua, é mudança. Então, a primeira coisa, o primeiro nível de mudança é uma mudança de conhecimento. Você vai ter uma mudança na sua base de conhecimento. Ou seja, o que é isso aí, gente? Vamos pegar uma passagem bíblica que dá suporte para a gente, né? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender, seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Isso é uma sabedoria bíblica. Porque, olha só, a mudança do conhecimento, ele é o primeiro e é o mais fácil de todos. É o mais fácil de mudar, porque ele consiste em quê? Em adquirir novas informações através da leitura, através da audição. O conhecimento é uma coisa que você pega estudando. Mas tomar a decisão de adquirir novo conhecimento é um ato de sabedoria. Então, se você tem um negócio e você acha que você já sabe tudo dele, você não sabe nada. Você sabe do que o negócio era no dia que você começou ele. Mas se você não estiver o tempo inteiro buscando novos conhecimentos, novas informações, você vai ficar estagnado. Então, olha só, gente, o que isso mostra? A mudança eficaz, na verdade, quando você olha, ela requer não apenas o fornecimento de novas informações, mas também um motivo convincente para que as pessoas considerem a possibilidade de mudar. E quando você apresenta o porquê, por que você quer fazer isso, as antecedentes, né, de um novo entendimento, a gente ajuda as pessoas a adotar o conhecimento. Você vai perceber que uma das coisas que você vai ter todas as vezes que você quer trazer uma mudança é o quê? Uma coisa chamada resistência. Toda mudança, ela vai ter um fator de resistência. Por quê? Porque as pessoas, elas têm medo, porque as pessoas têm medo do que aquilo ali vai afetar ela, porque elas acham que ninguém entende nada, como aquilo ali vai impactar a vida dela, acham que está bom do jeito que está. Então, você, como um líder, precisa começar a trazer para as pessoas um motivo convincente, um motivo grandioso que mostra o porquê da mudança. Mostrar que o que foi feito até agora, ele é um prelúdio do melhor a acontecer. Nós precisamos entender que todas as vezes que você, como líder, quer trazer uma mudança de conhecimento nas pessoas, você precisa apresentar para ele o quanto que aquilo ali vai trazer de desenvolvimento, de evolução para ele e para a organização. Faz sentido isso, gente? A capacidade da gente como líder em comunicar o porquê dessa mudança é o que muitas vezes vai definir se eu vou ter adesão ou se eu vou ter pessoas que vão se opor, ou se eu vou ter oposição. Ou eu tenho adesão, ou eu tenho oposição. Isso está diretamente ligado na motivação que você apresenta pela mudança. E aí tem outro aspecto em cima disso. Quando você vê a liderança eficaz, você vai ver que os líderes eficazes, né, eles garantem que essas informações compartilhadas, elas são claras, elas são convincentes, elas inspiram a mudança. Outro ponto que a gente tem que ver é diferenciar entre conhecimento adquirido, né, e conhecimento que realmente transforma. Isso é fundamental. Eu tenho que falar assim, eu estou somente enchendo a pessoa de novas coisas, ou eu estou trazendo conhecimentos que vão levar ela a uma transformação de vida. O outro elemento aqui, que a gente vai falar sobre ele, é o seguinte, é que eu tenho que cultivar uma cultura de aprendizado contínuo, né? Isso é fundamental para o desenvolvimento na minha organização. Uma organização que, com cada dia, está conhecendo mais, está conhecendo mais, está conhecendo mais, está evoluindo e está se transformando. Então, vamos lá. Então, quando você pensa em mudança, eu tenho que entender, então, resumindo, mudança de conhecimento é a mais fácil, mas para que ela aconteça de uma maneira eficaz, ela precisa estar contextualizada, tem que ter um porquê eu faço isso. Eu tenho que mostrar o futuro, um futuro melhor a partir dessa mudança. Legal? Agora, e qual é o segundo nível de mudança, gente? O segundo nível de mudança é uma mudança de atitude. Então, eu mudei o meu conhecimento e eu agora preciso ter uma mudança de quê? De atitude. Eu tenho que mudar a maneira através da qual
a minha perspectiva a respeito das coisas tem que mudar. Olha o que fala para a gente aqui, Efésios 4, 22 e 24. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus, Ou seja, mudar de atitude, ela é mais difícil, do que mudar o conhecimento, porque ela envolve o quê? Ela envolve emoções. Essa atitude, ela reflete um sentimento forte sobre algo que a gente acha que sabe, a gente acha que conhece aquilo ali. Então, tem que entender que a pessoa, às vezes, ela muda o conhecimento, mas mudar a atitude é complicado. Vamos pensar aqui no aspecto da conversão. A pessoa aceita Jesus, começa a estudar a palavra, mas mudar a maneira através do qual ela vê o mundo, mudar a atitude dela, é sempre mais difícil. Então, por exemplo, eu já vi uma pessoa que ela tinha uma dificuldade. Ela vinha de uma família extremamente católica portuguesa e ela não conseguia se livrar da imagem de Nossa Senhora que ela tinha na casa dela. Porque aquilo ali era uma coisa, mas isso aqui é uma coisa da minha família. São apegos que a gente tem, que muitas vezes eles impedem uma transformação eficaz. Olha só, você pode ter, quando você foca em comportamentos, você tem uma mudança, você tem pequenas mudanças, elas afetam comportamentos. Mas se você quiser uma mudança quântica, você tem que investir na mudança de paradigmas. Pequenos comportamentos te dão assim, eu passei a ler mais, eu passei a estudar mais, eu passei a fazer exercício, eu passei a acordar mais cedo. Isso traz mudanças. Mas a mudança quântica, ela acontece quando você tem mudança de paradigma, que são modelos mentais a respeito das coisas. E isso é o que a gente está chamando aqui dessa mudança de atitude. É quando eu começo a olhar para as coisas e falo assim, eu vou agir de acordo com aquilo que o meu novo conhecimento traz para mim. Porque não adianta você pegar um membro da tua equipe, encher ele de treinamento, mas aquele treinamento que você está dando para ele, não mudar a atitude dele. Não é isso aí? É você pegar ali o vendedor, encher esse cara de treinamento de vendas, mas ele continuar agindo com o cliente exatamente da mesma maneira. Está agindo com o ponto de venda exatamente da mesma maneira. Não vai mudar nada. Ele precisa ter uma mudança nessa maneira de enxergar as coisas. E aí, olha só, essa atitude, ela começa com a informação, mas sem o contexto, a gente já entendeu que ela é improvável que gere um entusiasmo pela mudança. Eu preciso entender que eu tenho como líder que criar nas pessoas um entusiasmo para mudar. E o principal desafio é o quê? É persuadir as pessoas da importância e correção do que estão sendo chamados a fazer. Mostrar que aquilo que você está mostrando para ela é o correto, é importante, é impactante. E esse é um papel que nós temos que ter, tanto na abordagem daqueles que nós estamos liderando, quanto na nossa própria abordagem. Então, eu mudo o conhecimento com novas informações, mas eu tenho que levá-la agora a uma mudança de atitude. Então, olha só, gente, o que a gente entende? A conquista do direito de você ser ouvido pela sua equipe se baseia o quê? Na confiança. Quando eles percebem que você está propondo aquela transformação, porque você se importa com eles, porque você se importa com o desenvolvimento deles, porque aquilo que você está trazendo vai levar a um crescimento, e as suas atitudes correspondem a isso, você começa a ter confiança. Mas para isso você precisa estar disposto a quê? A ouvir eles. Ouvir. Por que você não está conseguindo mudar? O que está impedindo você de se transformar? Qual é a barreira que você está tendo que está impedindo você ir para esse próximo nível? Nós, como líderes, temos que entender, eu já falei isso aqui, não é relacionamentos ou resultados, são relacionamentos e resultados. Os relacionamentos crescem na velocidade da confiança. Não é verdade? Quanto mais confiança eu tenho, mais os meus relacionamentos se desenvolvem e os resultados crescem na velocidade dos meus relacionamentos. Então, quando eu pego as pessoas da minha equipe e eu ensino coisas novas,
Busque uma mudança de atitude. Mostre um porquê daquilo ali. Trago uma motivação convincente. Tenho com eles um relacionamento que eles percebem que o que eu estou propondo é importante, é bom, e eu estou disposto a apoiar eles dentro dessa jornada. Eu começo a ter confiança. Eu conquisto confiança, eu conquisto o direito de ser ouvido, e assim eu começo a impactar ainda mais a transformação deles. Então, o que a gente vê com isso? Alguns pontos. Primeiro, construir e manter a confiança é essencial para influenciar uma mudança de atitude. Segundo ponto, as atitudes dos líderes têm um impacto significativo, seja ele positivo ou negativo nas equipes. Ou seja, muitas vezes a mudança não acontece porque a atitude está errada. E identificar e abordar as atitudes negativas é crucial para manter um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Vocês têm que entender o seguinte, como disse o Peter Drucker na frase mais célebre dele, a cultura come a estratégia no café da manhã. Quem conhecia essa frase? Então, ele falou isso, a cultura come a estratégia no café da manhã, a cultura sempre se sobrepõe à estratégia. Então, você vai perceber, se você quiser ter uma transformação na sua organização, a primeira transformação ela tem que ser cultural, para que então a estratégia se conecte a ela. Então, se eu como um líder percebo que eu tenho dentro da minha equipe pessoas que têm atitudes erradas, atitudes negativas, atitudes equivocadas, e eu não ajo sobre isso, eu estou, na verdade, patrocinando um ambiente tóxico dentro da minha organização. No momento que eu me omito a ter conversas difíceis, que eu me omito a me posicionar nesse processo de transformação, o que eu estou fazendo? Eu estou patrocinando a toxicidade do meu ambiente de trabalho. Então, tem horas que você tem que entender que o seu principal papel como líder é dar a direção, mas é também definir, patrocinar e sustentar o ambiente que você quer ter, porque se você não fizer isso, vão fazer isso por você. E pode ser que não seja o ambiente que você quer construir. Você vai perceber que Jesus tinha uma característica muito interessante. Jesus ele abordava um aspecto muito legal, que é o que a gente chama de corrigir em um minuto e elogiar em um minuto e corrigir em um minuto. Ele faz a pergunta, quem dizem que eu sou? Aí fala, uns dizem que você é o profeta, outros dizem que você é Elias, tá, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus na mesma hora fala, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque o que você falou não foi carne ou sangue que revelou, mas o próprio Espírito. Ele na mesma hora, ele elogia Pedro. Um pouquinho adiante, Jesus começa a falar de que ele ia ser crucificado, que ele ia ter que morrer e tal, e Pedro fala, Jesus, para com esse papo doido, que morrer o quê? Para com isso. E Jesus fala, sai de reto, Satanás, porque eu não tenho nada com você. O mesmo Pedro que ele chamou ele de bem-aventurado, dali a pouco, quando ele fala uma coisa errada, ele imediatamente ele vai lá e bota ele para correr. O que significa isso, gente, para o nosso dia atual? Se você vê um problema dentro da tua organização, e você, ou melhor, se você vê alguém fazendo uma coisa bem feita na sua organização, e você não elogia na hora, você deixa para depois, você corre um sério risco de esquecer, e você vai gerar o quê? Frustração. E se você vê um problema, um erro, e você não corrige na hora, você tem um grande risco de criar raízes desse problema, e começar a multiplicar a intensidade dele. É como um avião, que quando levanta voo com direção ao destino, se ele tiver 1 grau de desvio na rota, se você deixar para corrigir isso 10 minutos depois, meu amigo, você já está lá longe. Mas se você corrigir na hora, você rapidamente coloca ele de novo no rumo. Então, nós como líderes temos que entender que a nossa atitude de abordar atitudes negativas, ela é crucial para manter um ambiente de trabalho saudável e produtivo. E aí, o que acontece, gente? Vamos para o terceiro nível de mudança, que é a mudança de comportamento. E aí eu vou trazer um ensinamento do nosso posicionamento como homens e mulheres de Deus. Muitas vezes a gente tem um entendimento que a pessoa se converte e a gente imediatamente quer o quê? Uma mudança de comportamento. Não é o que a gente quer?
Mas o detalhe é que, primeiro, a pessoa se converte, ela começa a estar recebendo ensinamento da palavra. Esse ensinamento da palavra tem que levar ela a uma mudança de atitude, de maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, para aí então levar ela a uma mudança de comportamento. Vocês entenderam isso? A mudança de comportamento, ela é consequência de alguém que teve acesso a um novo tipo de informações, que teve novas atitudes, uma nova maneira de enxergar as coisas, um novo posicionamento, levando a um novo comportamento. Então, se nós queremos, como hoje, empresários, empreendedores, líderes, se nós quisermos ter uma verdadeira mudança, o comportamento não vai mudar se primeiro não mudar base de conhecimento, atitude, posicionamento, para então vir a mudança de comportamento. Olha só, Tiago 1:2 fala o seguinte: não se limitem a ouvir a palavra e assim enganarem a si mesmos, façam o que ela diz. Simples, façam o que ela diz. Isso aqui, para mim, essa passagem bíblica, ela não precisa desenhar. Não precisa desenhar. Então, olha só, mudar o comportamento é um desafio maior. Por quê? Porque ele exige o quê? Ele exige ação. E a mudança no conhecimento e na atitude tem que inspirar uma mudança de comportamento. E eu tenho que levar a uma mudança de comportamento. Então, vocês estão percebendo aqui que mudança não é uma coisa tão simples quanto muitas vezes as pessoas pensam. Vamos mudar. Não. Aí, olha só. Vamos lá. O que eu quero trazer adicional aqui para vocês? A liderança eficaz, ela é captada como? Ela é captada através de ações, mais do que de palavras, e modelar o comportamento correto e elogiar o progresso são essenciais. Ou seja, se eu quero ver uma mudança eficaz acontecendo, tudo começa com o quê, gente? Eu tenho que ter ações e eu tenho que garantir que essas ações que eu tenho, o meu posicionamento, eles modelam uma mudança de atitude. Eles levam... Eu estava conversando com o Marcelo ontem no almoço e estava comentando comigo de um restaurante que o pessoal reparou o seguinte: todo mundo fala igual ao proprietário. Você percebe que a equipe, ela é uma reprodução literal da maneira de se posicionar dos proprietários. Significa o seguinte: ele modelou algo que as pessoas estão dispostas a fazer igual. Por que elas estão dispostas a fazer igual? Porque certamente elas viram sucesso naquilo ali, elas viram eficácia naquilo ali. Se você fala uma coisa, mas o seu comportamento não corresponde àquilo ali, ou se o resultado não corresponde ao que você afirma que vai ser, alguém vai querer seguir aquilo ali? Não. Por que as pessoas começaram a seguir Jesus? Porque viam que havia um alinhamento total entre o que ele falava, o que ele fazia e o resultado que ele afirmava que ia ter. Então, esse processo de mudança, eu tenho que estar focado nesse processo. Ou seja, como líderes, nós temos que identificar os comportamentos, que levarão as pessoas aos novos padrões. E nós temos que modelar esse comportamento e ver as pessoas fazendo as coisas corretamente e elogiar esse progresso. Vou dar uma dica para vocês. Vocês querem ver uma transformação na casa de vocês, no negócio de vocês? Foque em procurar alguém fazendo a coisa certa. A gente tem um foco muito grande de ficar procurando alguém que está fazendo a coisa errada. E aí você acaba sendo o quê? Displicente com aquele que está fazendo certo. Agora, quando você busca o que está fazendo certo, e você reconhece o que está fazendo certo, você encoraja o que está fazendo certo, e você dá evidência ao que está fazendo certo, e corrige a rota daquele que está num rumo errado, é aí que você começa um verdadeiro processo de transformação dentro da tua organização. Faz sentido isso para vocês, gente? Não é isso aí? Então,
nós temos que entender que o nosso papel é trazer desenvolvimento, crescimento, muito mais amplificando o que está sendo feito e ajustando o que está sendo errado, do que dando muita evidência ao errado. A gente tem uma tendência a dar muito valor ao errado e dar pouco valor ao que é certo. E dentro do modelo de Jesus, ele é totalmente diferente. Em primeiro lugar, eu ando pela minha organização procurando o seguinte: deixa eu achar alguém para eu elogiar, deixa eu achar alguém para eu reconhecer ele. E quando eu encontrar alguém que não está fazendo certo, eu vou fazer o quê? Eu vou redirecionar ele. Muitas pessoas estão fazendo coisas erradas, não por má fé, mas porque elas precisam de redirecionamento. Deixa eu botar aqui uma coisa para vocês. Vocês querem saber como que você consegue garantir desempenho na sua equipe? Você precisa entender que o desempenho ele está ligado somente a duas coisas: competência e disposição. Vocês sabiam disso? Competência é a minha capacidade de realizar uma tarefa ou uma atividade que me foi dada. Disposição é o quanto disposto eu estou a realizar ela. Então, você, de repente, tem uma tarefa e você tem pessoas que têm competência para fazer, mas não estão dispostas a fazer. Não é isso aí? O que é que isso gera? Frustração. E, de repente, eu tenho uma tarefa que eu tenho alguém que está muito disposto, mas não tem competência. O que é que isso me gera? Baixo resultado. Normalmente, esforço muito acima do padrão. Então, eu, como líder, tenho que pensar o seguinte: se a pessoa tem competência, mas não tem disposição, eu tenho que entender a origem dessa falta de disposição. E só tem duas: ou é falta de motivação, ou é falta de segurança. Então, eu posso ter alguém que sabe fazer o trabalho, mas não está motivado para fazer. Então, o que eu, como líder, vou dar para essa pessoa? Motivação. E se a pessoa está insegura em realizar a tarefa, o que é que eu vou dar para ela? Encorajamento. Eu vou dar para ela apoio. Então, eu entendo que, como líder, eu já entendi que eu tenho alguém competente que não está disposto. Se o problema é motivação, eu motivo. Se o problema é falta de segurança, eu encorajo, eu apoio. Agora, eu tenho aquele que tem tudo, está motivado, está afim, mas não tem competência. O que é que eu dou para ele? Orientação, treinamento. Eu formo ele. Muito simples, gente. Concordam que chega a ser ridículo o que eu estou falando para vocês? Mas a verdade é que a maioria se esquece dessas coisas. Assim como tem a fórmula matemática de 1 Coríntios 13, né? Tudo menos amor igual a nada. Vocês sabiam disso? É fácil. Você quer ensinar 1 Coríntios 13 uma fórmula? Tudo menos amor igual a nada. Então, se você quiser ter desempenho, você tem que juntar competência, capacidade com disposição. Então, você, como líder, tem que pensar o seguinte: espera aí, eu estou ali, né? Eu estou elogiando o progresso, eu estou sendo alguém que eu modelo um ambiente onde há reconhecimento. Isso ajuda a mudar comportamentos. Se você tem um chefe que grita o tempo todo, o que você acha que os subordinados dele vão fazer? Vão gritar também. Você sabe que eu tive uma lição sobre isso? Eu tive um mentor, né? Então, esse meu mentor, esse cara era fenomenal. No meu tempo da Ambev, ele me formou desde trainee. E aconteceu uma situação em uma conferência da Brahma, aonde tinha sido programado que o pessoal ia sair para um coffee break, e na volta do coffee break ia ter uma nova sessão, e depois ia ter um show surpresa. E aí foi combinado que iam colocar debaixo das mesas aqueles mamãe sacode que o pessoal usa em festa, né? Para o pessoal sacudir, escondido debaixo da mesa, para que quando entrasse a atração, todo mundo pegasse aquilo ali e virasse uma festa. Aconteceu que o pessoal do evento colocou em cima da mesa, botou tudo em cima da mesa. Aí, o meu chefe, quando viu aquilo, falou assim: por que isso está em cima da mesa? Eu não falei que era para botar embaixo da mesa. Ah, não, foi porque o fulano, que era o dono da empresa, mandou botar em cima, assim. Que fulano nada, quem manda nisso aqui sou eu. Eu disse que era para botar em cima da mesa, é para botar em cima da mesa. Então, olha só, o pessoal vai entrar em 2 minutos, eu quero tudo isso em cima da mesa, agora. Aí foi aquela...
aquele barata voa, né? E aí o nosso diretor chega para assim, pô, Fred, que poderoso, hein? Quem manda nessa coisa aqui sou eu? E ele fala o seguinte para o nosso diretor, que chamava Adilson: Adilson, aprenda uma coisa, o líder precisa aprender a valorizar e preservar sua ira, para que quando usada, tenha o efeito efetivo que ela tem que ter. Aí eu, uau! Aí ele me chama, Jorginho, vou te ensinar uma coisa, as minhas 3 filhas, todo dia de manhã, faziam uma bagunça em casa, se atrasavam para ir para a escola, e eu um dia falei assim, meninas, não aguento mais vocês, todo dia essa coisa, eu brinco com vocês, eu grito com vocês, e continua a mesma coisa. E a filha responde, pai, você grita o tempo todo, então para a gente não faz diferença nenhuma. E aí veio esse ensinamento, você vê que quando Jesus ele resolve arrumar o templo, aquele foi o momento que ele agiu de uma maneira firme e dura, mas ele agia assim de todo o tempo? Não, mas naquele momento que ele agiu, ele teve um efeito esperado. Então, o que acontece? Eu, como líder, preciso aprender o seguinte, eu tenho que aprender a modelar, para que quando eu seja firme, as pessoas entendam que aquela minha firmeza, ela teve um porquê e ela teve efeito efetivo. Para que quando eu seja alguém que sou um reconhecedor, todo mundo veja que eu sou alguém que reconheço as pessoas. Para que quando eu sou um orientador, as pessoas entendam que eu faço isso da maneira correta. Então, olha só, a gente tem que entender que garantir, né, eu tenho que então garantir que as mudanças de comportamento sejam o quê? Elas sejam duradouras e não apenas temporárias, né? E isso é um objetivo central da liderança. Mudanças duradouras. Segundo ponto, modelar comportamentos corretos, ele vai inspirar a equipe a seguir os padrões que nós estamos estabelecendo. E o terceiro ponto é que liderar com resistência à mudança de comportamento é uma habilidade essencial para líderes eficazes. Você tem que entender que você sempre vai ter alguém que vai resistir a você. E você aprender que você precisa lidar com isso de uma maneira sábia, de uma maneira que isso não paralise você, é o que vai determinar se você é um líder transformador ou se você não é. Agora, gente, a gente vai ver o quarto elemento na mudança, né? O quarto elemento na mudança, que é a mudança de cultura. Mudança na cultura. Então, olha só, eu mudei conhecimento, mudei a minha perspectiva, eu mudei o meu comportamento, e isso tem que levar a uma mudança de cultura não apenas minha, mas a uma mudança na cultura do meu círculo de influência. E essa mudança de cultura, olha o que fala para a gente aqui, a passagem, né, de Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Significa que todo o meu processo de mudança, de transformação, ela tem que significar que eu paro de me moldar ao padrão do mundo e começo a me moldar ao padrão do reino. E isso é válido para os negócios. E eu vou, no finalzinho, eu vou surpreender vocês com uma coisa sobre isso. O fato é que muita gente tem uma transformação na sua vida quando encontra Jesus em uma área, mas não se transforma na outra. É o tal da dicotomia. Eu sou uma pessoa que tem um posicionamento cristão na minha casa, na minha igreja, mas quando chegou segunda-feira no mundo dos negócios, meu amigo, eu viro o cão chupando manga. Então, olha só, essa é a mudança mais difícil de todas, gente, porque ela envolve muitas pessoas com diferentes percepções. Você vai perceber que quando você vai estar dentro da sua organização, quando você está lá dentro da sua empresa, você vai ter pessoas que cada uma tem uma mentalidade diferente. Você não tem unanimidade nunca. Por isso que eu sempre falo, você não tem que buscar na sua empresa unanimidade, você tem que buscar unidade. Porque a unanimidade, ela é impossível de ser alcançada. E muitas vezes a unanimidade ela é alcançada de uma forma falsa.
A pessoa simplesmente entra na linha da profilaxia da apurrinhação. Quem conhece isso? É a profilaxia da apurrinhação. Eu conheço uma pessoa que fala claramente, eu só trabalho para ganhar dinheiro, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de nada, eu só vou lá para fazer meu trabalho. Então, o que ele fez? Ele fez aula de teatro. E ele literalmente veste um personagem. Então, ele falou assim, eu vou para uma reunião, eu assumo o personagem que querem que eu tenha. Eu vou para o treinamento, eu assumo o personagem que querem que eu tenha. O que é isso? É uma pessoa que fala assim, ele teve alguma mudança? Não teve. Então, é curioso, porque são maneiras, você pode passar o próximo, por favor? São maneiras diferentes de você ver a vida. Então, se você quer transformar uma cultura, cada indivíduo tem que compartilhar o desejo de colaborar para esse objetivo maior da comunidade. É quando eu saio, de novo, de um foco individual para um foco que ele é acima de mim. É um propósito acima de eu mesmo. E esse nível de mudança, ele é suscetível ao quê? À pressão de colegas e pensamentos de grupo. Então, você vai perceber que, às vezes, você tem alguém que quer crescer, mas é abafado pelo ambiente. Você tem alguém, quando você começa a ver todos crescendo, eles começam a influenciar. Então, é o seguinte, quem é que ganha nessa guerra da influência dentro de uma organização? O movimento que cresce mais. É como se fosse a parábola do semeador. Então, o ponto é, eu como o agricultor dentro da minha organização, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar para que as sementes que caíram em terra boa, elas sejam aquelas que vão estar germinando ali dentro. Eu tenho que cuidar da terra, eu tenho que cuidar dessa semente dentro da minha organização, senão o que vai acontecer? A pressão, ela pode impedir o crescimento, ou a pressão pode crescer, aumentar o meu crescimento. Então, gente, o que eu vejo aqui dentro é que as mudanças duradouras, elas só vão acontecer o quê? Ao longo do tempo. E elas exigem da gente o quê? Um compromisso prolongado. Significa que eu tenho que ser perseverante no processo de mudança. Então, quando a gente olha, né, como líderes, o que a gente tem que fazer? Nós temos que alinhar metas e valores comuns, baseadas na verdade de Deus, e traçar o curso da mudança dentro das normas e expectativas. Olha só, eu tenho que focar o seguinte, eu tenho que olhar na verdade de Deus e não ficar focado nas expectativas e nas normas da cultura. Se eu, como um líder, ficar preocupado em o que a cultura diz e não no que o reino diz, eu nunca vou criar uma verdadeira transformação. Eu tive uma discussão numa aula de escola bíblica, eu estava dando aula de liderança e eu falei uma frase que uma aluna se chocou comigo. E começou uma discussão. Eu falei o seguinte, reputação não serve para nada. Quem se chocou com o que eu falei? Pode levantar a mão. Quem se chocou? Reputação não serve para nada. Ela, como que não? Eu falei, sabe por quê? Reputação é o que o outro pensa de você. E muitas pessoas ficam muito preocupadas na sua reputação, então elas ajustam o seu comportamento, a sua linguagem, o seu posicionamento de uma maneira a agradar a maior quantidade de pessoas possíveis para que ela tenha uma boa reputação. A minha pergunta para vocês, qual era a reputação de Jesus perante os religiosos? Era péssima. E ele estava preocupado com isso? Não, ele estava preocupado com o quê? Com a integridade dele, com a integridade da mensagem dele. A nossa liderança, se ela quiser ter uma verdadeira mudança, ela tem que estar focada na integridade e não na reputação. De tal maneira que esse foco na integridade é que vai levar a uma reputação verdadeira, que é aquela onde até aquele que não concorda com você, fala o seguinte, olha, eu não concordo com ele, mas a verdade é que ele vive o que ele diz. O que ele fala tem dado certo para ele. E aí você tem a verdadeira reputação, que ela é fruto da integridade e não fruto da adaptabilidade aos padrões e às expectativas culturais. Fez sentido para vocês isso, gente? Então, o nosso foco como líderes que lideram como Jesus é entender que o meu foco de mudança não está em padrões culturais, ele está focado em quê? Em valores baseados na verdade da palavra. Então, olha só, gente, o que vai acontecer? Então, a gente vai entender que mudar normas e expectativas culturais
é um dos maiores desafios da liderança. Por quê? Porque envolver toda a organização no processo de mudança cultural, ele é crucial para esse processo. E exemplos de mudanças culturais bem-sucedidas podem servir como modelos inspiradores para uma organização. Essa mudança de cultura é que traz a verdadeira mudança. Então, só para recapitular, você quer mudar, mudando base de conhecimento, mudando a perspectiva, mudando o comportamento e, consequentemente, mudando a cultura, a sua cultura e a cultura em volta de você. E agora, gente, eu quero trazer para vocês um conceito-chave. Conceito-chave. Essa passagem bíblica aqui é uma das passagens, na minha opinião, mais mal interpretadas que a gente já viu. Eu estava conversando com um empresário há uns meses atrás, que ele estava numa dúvida a respeito do posicionamento de vida dele. Ele tem uma empresa muito grande, uma empresa com faturamento na casa do 1 bilhão, e ele não sabia se ele deveria ir para o ministério. E eu falei para ele assim, mas você já está no ministério. Como? A sua empresa é o seu ministério. Quem disse que o ministério tem que estar no púlpito? Você tem que ver da sua empresa o seu ministério. Foi o que aconteceu, eu acho que eu contei aqui com vocês, com o presidente da VMware, que é uma das maiores empresas de cloud computing do mundo. Alguém conhece essa empresa, VMware? Então, que ele um dia orou, falou assim para Deus, olha, Deus, se tudo acontecer dessa maneira, na quinta-feira eu peço demissão e vou me dedicar ao ministério. E Deus falou para ele, você já está no ministério. Você tem um ministério com 35 mil membros, 35 mil famílias, que é a VMware. E ele entendeu que a empresa era o ministério dele. E esse cara pegou essa empresa que valia 10 bilhões de dólares, levou ela a valer 60 bilhões de dólares. Hoje esse cara é o CEO da Intel. Porque ele entendeu que ele passou a tratar a empresa dele como ministério. Ele foi ser entrevistado por um jornal de Wall Street e perguntaram para ele qual é o segredo da VMware. E esse cara falou, é porque lá nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus. Você imagina um cara que é um CEO de uma empresa como essa, falar isso. O que houve com esse cara? Uma verdadeira transformação que impactou a cultura dentro dele. Então, você vai dizer o seguinte, quando ele, então, optou para estar trabalhando dentro da empresa dele, ele estava servindo ao dinheiro? Não. Então, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Na verdade, a gente tem que lembrar que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo líder, né? Um péssimo senhor. O problema todo é quando você coloca o dinheiro como seu senhor e você inverte os papéis. Então, eu vou trazer um conceito-chave aqui para vocês, interessante. Vamos lá, chave de sucesso, bota aí para mim. Chave de sucesso versus o caminho do fracasso. Não se conhece todas as chaves do sucesso, mas uma é certa, é que tentar satisfazer todos conduz ao fracasso. É o aspecto que eu falei aqui de você focar na reputação. Então, quando eu começo a entender que o meu papel é olhar para Deus e garantir que o meu principal foco é agradar Ele, é fazer a vontade dEle, é realizar o que Ele me chamou para fazer, eu começo a ter o foco certo de quem eu estou tentando agradar. Ok? A gente fala muito dentro das organizações em accountability, o conceito de prestação de contas. Então, você tem gente que muitas vezes está prestando contas para quem? Estou prestando contas para o meu chefe, estou prestando contas para o meu superior. Tá, e quando você está no topo, para quem você presta contas? Eu sempre tenho que entender que eu tenho que prestar contas para Ele, porque a gente tem que trabalhar como se trabalhasse para Ele. Então, se eu, como um líder, eu estou tocando uma organização e eu entendo que eu não estou fazendo as coisas como o dinheiro como sendo o meu senhor e o meu objetivo, mas estou fazendo aquilo para cumprir o propósito que Ele tem para mim, o chamado que Ele tem para mim, eu estou no rumo certo. Legal? Próximo ponto aí, gente, vamos lá. Ser controlado pela opinião dos outros impede a realização dos propósitos de Deus para a sua vida. Essa é outra coisa. Todas as vezes que você fica preocupado no que o outro vai pensar de você, no que o outro vai dizer de você, no que o outro espera de você,
você está deixando de fazer o que Deus chamou você para fazer. Uma das chaves que eu tive na minha vida que mudou completamente a minha história foi quando eu entendi isso. Eu tenho que agradar Ele, eu tenho que ver, foi Ele quem me criou com o propósito dele para mim. A outra pessoa não tem um propósito para a minha vida. Você vai descobrir que muitas vezes aquilo que as pessoas querem que você faça, porque elas querem que você fique onde você está, porque elas não querem que você ultrapasse o lugar que elas estão. Muita gente torce para que você se mantenha no lugar onde você está, sabe para quê? Para justificar o fracasso dela, para justificar a inoperância dela, para justificar a inércia dela. E é nessa hora que você tem que aprender a falar assim, não, eu vou ser tudo que eu fui criado para ser. Eu vou ser tudo que me chamaram para ser. E aí tem outro ponto aqui agora. O que é o conceito de servir a dois senhores? Isso é uma impossibilidade. Por quê? Não é possível obter uma nova base de conhecimento a partir da palavra sem que isso nos leve a uma mudança de cosmovisão, atitude, comportamento e cultura. O que eu quero trazer aqui que é o ponto-chave? Tudo que a gente falou até agora tem que me levar a uma nova cosmovisão, uma nova maneira de enxergar o mundo. A mudança verdadeira, ela fala de uma transformação de cosmovisão. Então, se você está no mundo, você enxerga o mundo a partir de uma cosmovisão do mundo. Se você começa a andar com Jesus, você passa a enxergar o mundo através de uma cosmovisão bíblica. Então, vamos descobrir o que é não servir a dois senhores. Vamos lá. Você vai ver o seguinte, servir a dois senhores significa ter conhecimento do reino, mas manter atitudes, comportamentos e uma cultura do mundo. E esse é o problema que está acontecendo hoje. É quando eu tenho tudo isso aqui, eu tenho conhecimento, mas eu tenho a mesma atitude, eu tenho o mesmo comportamento e eu tenho a mesma cultura do mundo. Isso é que significa, na verdade, servir a dois senhores. Por quê? Porque o conhecimento do mundo, ele tem que levar a uma mudança completa de cosmovisão, atitude, comportamento e cultura. Eu tenho que começar a enxergar o mundo dos negócios a partir de uma visão do reino. Porque todas as vezes que eu faço o contrário, eu estou me colocando nesse lugar de que eu não tive uma verdadeira transformação. Faz sentido isso para vocês? Eu não posso dizer que eu sigo a Jesus, mas eu continuo sonegando imposto, eu tenho balança fraudulenta, eu minto para as pessoas, eu trato mal os meus liderados, eu engano os meus clientes, porque eu penso assim, se eu não fizer assim, o negócio não acontece. Uau! Então você não teve uma conversão, você não teve uma transformação. Por isso que essa mensagem de hoje se chama o grande desafio da mudança, é que o grande desafio da mudança é essa mudança de cosmovisão. É quando eu começo a enxergar as coisas a partir de uma outra ótica, e aí eu começo a confiar que se eu fizer o que Deus diz, da maneira que Ele diz, no tempo que Ele diz, eu vou ver a mudança verdadeira acontecer na minha vida. Os resultados virão, os resultados vão acontecer. Então, concluindo aqui, passa para o próximo, por favor. Eu vou entender que tentar satisfazer todos é um caminho certo para o fracasso, ser controlado pelas opiniões alheias impede a realização dos propósitos divinos e o conhecimento do reino tem que levar a uma mudança completa de cosmovisão, de atitude, comportamento e cultura. Então, gente, só para terminar aqui, bota o próximo, por favor. Então, a gente vai aprender que liderar, né? Liderar a mudança exige essa compreensão desses 4 níveis: conhecimento, atitude, comportamento e cultura. Isso é o que leva a gente a uma mudança completa. É uma mudança que, através dessa sabedoria divina, eu vou realmente ser alguém que vou começar a entrar em novos níveis, em um novo patamar, em uma nova esfera dentro dos meus negócios. Eu começo a confiar que aquilo que Deus tem trazido para mim, aquilo que Ele tem me ensinado, realmente é capaz de me levar a um novo nível. Legal, gente? Bota aqui meus contatos aí, ó. Pode passar? Ah, não, eu deixei, pode passar. Tá aí, ó. Quem quiser
um dia trocar ideia. Só para saber, eu atendo todo mundo, tá? Posso demorar, mas eu respondo. Então, tá aqui meu Instagram, tá aqui o meu telefone, meu e-mail pessoal. Não botei nem o e-mail de negócio, meu e-mail pessoal. Você pode trocar ideia comigo. Eu vou ter muito prazer em apoiar vocês, em trocar mensagens com vocês, no que vocês quiserem. Quero agradecer mais uma vez ao Roberto e Simone por terem me convidado para estar aqui, né? Ao pastor Eibe por permitir eles me convidarem, né? E agradecer a vocês por estarem aqui nesse sábado buscando crescimento, desenvolvimento na vida de vocês e que Deus traga crescimento para você agora na sua atividade, na sua vida e que você tenha a coragem de viver essa mudança plena, essa transformação plena na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Obrigado. Valeu. Segura só um minutinho. Pessoal, eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração, cada uma das suas palavras, né? Porque às vezes a gente chega aqui pensando, nossa, o que eu vou fazer na minha casa, nos meus negócios? A gente ora, a gente busca e por vezes a gente fica sem saber o que fazer. Aí o Senhor envia um anjo dos céus para nos dar direção. Amém. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé, estendesse Amém. aí as suas mãos, porque as suas palavras vêm assim, como um bálsamo para a minha vida, para o meu negócio. Amém, glória a Deus. Com a certeza que foi o Senhor mesmo que o enviou aqui. Eu creio nisso, amém. E meu coração se enche de alegria. Muito obrigado, viu? É um privilégio para a gente tê-lo aqui. E quando o Senhor vem aqui, é de muita alegria para nós. Para mim também, eu amo estar aqui com vocês. A gente sabe, assim, do seu coração, sabe que são palavras sérias, verdadeiras, que nos direcionam cada vez mais ao Senhor. Então, amém. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu gostaria de orar pela amém. sua vida. Eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá. Pai querido e amado, eu quero te agradecer, amém, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de, nessa manhã, ouvir a Tua palavra através do pastor Jorge. Peço que sobre ele sejam derramadas as suas bênçãos, Pai, sobre a casa dele, sobre os negócios, sobre o ministério. Conduzo, Senhor Jesus, pelos teus caminhos, que a cada dia ele sinta a tua presença, que o Senhor continue sendo o primeiro pensamento dele ao acordar e o melhor sonho dele ao se deitar, Pai. Que o Senhor se revele a ele com graça, com amor, assim como o Senhor tem feito até aqui, que seja assim, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado.